Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor. Agradeço por mais uma oportunidade que o Senhor vem nos dando. E hoje, irmãos, vou vir trazendo uma palavra aqui que está em 2 Timóteo, a partir do versículo 3. Essa palavra é uma palavra que eu vivifiquei um dia, presenciei algumas coisas e essa palavra falou muito forte comigo. E eu glorifico o Senhor porque Ele é um Deus que nos ensina. Se nós buscarmos, Ele vai nos abrir a nossa visão e entendimento. Então, irmãos, eu quero partilhar essa palavra aqui, que é o que estamos vivendo, né? Naquele tempo já acontecia e hoje não está diferente. Então, eu vou começar a ler a palavra aqui, para que os irmãos venham compreender. Que Deus abençoe a cada um que vai ouvir essa mensagem. Amém? Que fala assim: a impiedade dos últimos dias. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficiência dela. Destes afasta-te, porque deste o número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróbios quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Glória a Deus. Até aqui, irmãos. É uma palavra tremenda, linda essa palavra. Eu recomendo os irmãos para que possam meditar na palavra, pegar na sua casa aí a Bíblia e estudar essa palavra, né? Porque é uma palavra que fala muito conosco. Eu vou contar, irmãos, dentro dessa palavra, uma experiência que eu tive. Vou partilhar aqui com meus irmãos. Que Deus venha abençoar a vida de cada um. Um certo dia, eu gostava de ir no monte, né, para orar, para agradecer a Deus ter aquele particular. Nós temos os nossos lugares de buscar. Não há lugar para buscar Deus. Em todo lugar você tem que buscar, mas no monte eu ia a um lugar especial, que eu ia lá, subia no monte, ficava ali orando, buscando a Deus. Muitos conhecem dos irmãos que já faz que vai, né? E eu fui numa sexta-feira. Eu nunca tinha ido na sexta. Eu cheguei naquela sexta-feira lá e quando eu cheguei, que eu olhei aquele monte de pessoas, aquele movimento, e aí eu fiquei muito aflito, porque tinha muitas pessoas ali, né? Infelizmente, dizendo que é servo do Senhor, mas só servia a eles mesmos, a vaidade, as coisas. E ali naquele momento eu fiquei muito aflito, mas em pensamento eu orei, pedi ao Senhor entendimento. E quando eu subi ao monte eu pedi uma resposta. Então ele mandou essa palavra: a impiedade dos últimos dias. É homens orgulhosos que só eles acham que sabe tudo, que sempre só fala, mas nunca para ouvir, né? Então o início da sabedoria é temer a Deus e você parar para ouvir. O próximo você aprende um com o outro. Deus usa um com o outro, assim como a faca, o ferro afia o ferro, né? Como se diz na palavra. Então eu vi muitos ali arrogantes, aqueles pastores ali com aquelas roupas ali se achando que é alguma coisa, falando de si mesmo. Então Deus me deu essa palavra lá naquele monte quando eu subi naquele momento. E aqui bem no final, no versículo 10,
que eu fiquei muito feliz, tranquilo, porque eu fiquei aflito naquele momento que eu cheguei naquele lugar ali. Falei, meu Deus, eu vim até aqui, mas é permissão, o Senhor me mostrou, né? Eu tive um preparo para ver, por isso que muitos, irmãos, caem, porque olha o exemplo dos outros. Eu fiquei envergonhado quando eu vi muitas pessoas ali dizendo que estava em nome de Deus, mas a gente vê que não. Só tinha espírito de soberba, de engano, de se adorando a si mesmo. E aí eu fiquei aflito. Então por isso que eu digo, se você olhar para o próximo, as falhas ali daquelas pessoas, no meio desses religiosos, dessas multidão, você não segue. O alvo é Jesus, não se esqueça, irmão. Então eu fiquei muito feliz quando eu pedi a palavra ao Senhor, eu li como se o Senhor estivesse falando comigo, essa palavra aqui. Totalmente ele falando, me explicando. Então aqui no versículo 10, no último que ele falou, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. Então, o Senhor resumiu esse versículo para mim, o 10, para mim compreender, que eu, mesmo vendo aquilo tudo, no meu coração, de cada um ele sabe. Tem sido honesto, tem sido reto perante o Senhor. É isso que tem que viver, com mansidão, com intenção, com fé e com longanimidade e com paciência, porque nós vamos passar por momentos assim. A gente vai ver muitas coisas, escândalos. Não adianta você falar que só vê escândalo no mundo de fora. Infelizmente, a maior escândalo está dentro das pessoas que se diz ser de Deus, ali da palavra, escandalizando o nome do Senhor em vão. Então, irmãos, o que está acontecendo hoje em dia não é nada à toa não, viu? É permissão, é muita permissão do Senhor das coisas que muitos para vir acordar, mas o ímpio se torna ainda resistindo. Mas é isso, irmão. Então, o que eu quero dizer nessa palavra? Tu, porém, que tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência, continua assim firme. Seja firme no Senhor, faça o conforme a palavra. E saiba disso, que tem amantes de si mesmo, de enganadores, que nunca vão parar para ouvir e vão resistir, assim como resistiram a Moisés naquele tempo. Então muitos estão resistindo ao Senhor, estão falando de qualquer jeito por eles, mas irmãos, segue a doutrina no Senhor, tenha fé, busca, dê o seu melhor, como se fosse para Deus, todos os dias, não olhando para a falha dos homens e tudo, porque nós somos falhos. Peça a Deus que mostre as nossas falhas para nós nos corrigir. Peça a Ele entendimento que Ele está conosco. Somente se volta para Deus. Ele disse, se me buscar, me achará. Se bater, abrir-se-á. Então é assim, irmãos. Então nessa palavra eu aprendi muito naquele dia no monte, quando eu vi aquela coisa ali. Se eu não tivesse firme, sabendo que o meu alvo é Jesus, eu teria até desviado, caído por ver aqueles escândalos, aqueles enganos ali no meio das pessoas que se diz ser de Deus. Então, mas o Senhor me mostrou e eu fico feliz, porque eu tenho consciência. Então hoje esse tipo de coisa não me assusta. Se eu chego em algum lugar, se eu for, ou algum lugar que tem muitas coisas, de pessoas, de reunião, de essas coisas que eu vejo, o Espírito Santo está para isso, para nos ensinar, para nos orientar. Mas eu não fui nem acusei nada, só fiquei olhando com meus olhos e falando com o Senhor na minha mente. Então a gente muitas vezes tem que orar em mente, em secreto, que o Senhor nos mostra. E aqui Ele me deu essa palavra. Então eu resolvi dividir com os irmãos, para que venhamos estar firmes. Que Deus abençoe a cada um abundantemente. Que a paz do Senhor reine na vida de cada um. Abra o coração para Deus. Ainda há tempo, não se esqueça. O Evangelho será pregado os quatro cantos, então virá o fim. Então está sendo pregado, irmãos. Tem muitos enganadores, muitos falsos, muitos mentirosos, muitos que levam a palavra de Deus de qualquer jeito para poder se gloriar, para ganhar por dinheiro. Mas toda honra e toda glória é dada ao Senhor. E eu, como um servo do Senhor, sabendo das minhas falhas, mas por aprovação do Senhor, como obreiro da casa de Deus, pela permissão dele, que eu busco a sabedoria no alto dos céus. É a sabedoria que vem do Senhor. E pela misericórdia dele eu estou aqui representando, passando a palavra. Mostrando o que é o Evangelho. Assim como o Senhor tem me falado. Porque o Evangelho você tem que viver. Não adianta eu falar do que eu não vivo. Então, eu falo da minha experiência própria com Deus que tem tido. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. Assim diz o Senhor, né? Então, irmãos, é isso. Essa palavra eu decidi passar com os irmãos por essa experiência que eu passei. E que eu quero dizer que Deus ele sempre nos dá uma resposta. Se nós buscarmos verdadeiramente, sempre terá uma resposta. Mas busca a resposta que vem do alto, do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, peça a Ele entendimento. E Ele lhe mandará, tá bom? Que Deus o abençoe a cada um, que venha fazer morada nas suas vidas. Somente permita, tenha fé. Não desista. Ainda há tempo. O Senhor está voltando. Que Deus o abençoe, viu? O Senhor está voltando. O que eu me refiro na palavra, o Senhor está voltando. A qualquer momento, irmãos.
Por isso que diz, ide que eu virei como ladrão. Não é negócio de arrebatamento secreto. Quando for no dia do arrebatamento, ele virá e todo olho verá. Mas é no dia da nossa morte. Nós não sabemos, ele pode pedir daqui a pouco, qualquer hora. Então espere o Senhor, vigia. Deixa seu coração para ele, entrega. Porque ele volta a qualquer momento para nós, que ele deu e tirou. Ele tem o poder para dar e tirar. Nós não temos poder para nada. Então Deus sabe da nossa sinceridade com ele, da nossa capacidade. Então é o que ele quer, amar o seu próximo como a si mesmo. Então seja sincero e pregue a verdade, porque se eu falar mentira, pregar o que eu não sei, o que eu não sinto, eu estou me condenando a mim mesmo. Então é muito responsabilidade muito grande, é um temor na palavra. Não é daqueles que falam assim, me honram da boca para fora, seus corações estão longe. Então eu glorifico ao Senhor pelas misericórdias dele na minha vida, da minha família, de todos os meus irmãos. Eu tenho orado e Deus tem abençoado, tem nos dado o livramento. E todos os que eu não conheço no mundo, a cada vida, que venham se voltar para o Senhor. É o que eu oro para cada família, para que o amor ainda permaneça, porque só o amor é o caminho. Tá bom? Que Deus o abençoe a todos. Fique em paz. Tenha um sábado abençoado. Na paz do Senhor. Não deixe para amanhã, se você ouvir a palavra do Senhor hoje. Te entrega para o Senhor. Busca Ele, que ainda há tempo. Deus é misericordioso. Ele ainda não está nos dando tempo. Amém, irmãos? Deus o abençoe a todos que essa mensagem alcançar. Amém. Obrigado.